Vou colocar agora, pessoal, uma dica que eu vou dar para esse valor aqui, ó. Nós sabemos que 6 vezes 5 é 30. Aí eu vou dar uma dica para vocês matarem mesmo o cálculo quando vocês tiverem uma multiplicação por 5. Qualquer valor que vocês imaginarem, multiplicando por 5, existe uma dica que eu vou dar para vocês agora. Eu vou passar para vocês, para que vocês não quebrem a cabeça se matando, fazendo bolinhas, fazendo pauzinhos, contando os dedos, ok? Qual é a dica do 5, professor? Vou falar agora. Vamos dizer que vocês tenham... Vou pegar aqui, pessoal. Vamos dizer que vocês tenham 64 vezes 5. Monta a conta. 64 vezes 5, ó. Para não precisar fazer esse cálculo aqui, existe uma maneira facílima, que agora eu vou dizer para vocês que maneira é essa. Quando vocês tiverem qualquer valor que for multiplicado por 5, eu coloquei aqui 64 vezes 5. Para vocês não perderem tempo calculando, olha a maneira. Pegue esse número, certo? O 64, e vocês vão dividir ele por 2, pela metade. Quem é a metade de 64? Não é isso? 32. E acrescenta um zero. Formou 320. Então, vocês observem que, qual é o segredo? Pega o número pela metade e acrescenta um zero. Professor, comprove no cálculo. Se fosse para fazer calculando desse jeito aqui. 5 vezes 4 dá 20. 5 vezes 6 é 30. Com 2 que subiu do 20, 32, ó. 320. Deu o mesmo resultado, só que com a dica que o professor deu, eu ganhei mais tempo. Querem outro exemplo? 48 vezes 5. 48 vezes 5. 48 vezes 5. O professor disse que a dica que serve para calcular qualquer multiplicação por 5 é simples. É só dividir o número pela metade e acrescentar o zero. Então, quem é a metade de 48? 24. Acrescenta um zero. Formei 240. Comprovando. 5 vezes 8 dá 40. Vai a 4. 5 vezes 4, 20. Com 4 que subiu, 24. Não é fácil, pessoal? Essa é uma dica que só o professor Domingos dá, viu? Então, aproveitem. Mas aí alguém poderia perguntar, professor, vai valer para todo número? E se for um número que ele não tem a metade exata? E aí? Aí eu vou dar um exemplo para vocês. Por exemplo, ó, pessoal, 125 vezes 5. 125 vezes 5. Eu vou fazer o seguinte. Nesse caso aqui, eu tenho esse 5, que se eu dividir para 2, ele não vai ser um valor exato. Então eu posso dizer, quem é a metade de 12? 6. Aí eu não vou poder colocar aqui agora o zero. Então o que é que eu vou pensar? Quanto é 5 para 2? 2,5. Não é isso? Tá 2,5. Então aí eu tenho quem? 625. 5 vezes 5, 25. Sobe 2. 5 vezes 2, 10. Com 2, 12. Sobe 1. 5 vezes 1, 5. Mais 1, 6. E aí? Deu quanto? 625. Vocês compreenderam? Então, 125 vezes 5 é 625. Gostaram da dica? Vamos lá?
E aí, beleza? Ah, professor, 36 vezes 5. A metade de 36, pessoal, quem é? A metade de 36 é 18. Ok, acrescenta 0, 180. Comprovando. 36 vezes 5. 5 vezes 6 dá 30, sobe 3. 5 vezes 3, 15, com 3, 18. Ó, pessoal, mesma resposta, 180 e aqui também 180. Então, eu digo que toda vez que você se deparar com um cálculo multiplicado por 5, é muito mais fácil utilizar essa dica do que utilizar esse cálculo aqui, que você vai levar mais tempo para resolver, principalmente se for numa prova. Ok? Então, essa dica eu trago para vocês, eu trouxe para vocês essas duas dicas para que vocês utilizem o uso do cálculo, né, da multiplicação, mas de uma maneira mais simples. Ok? Então, isso aqui, pessoal, vai facilitar na hora de nós calcularmos. Gostaram das duas dicas? Eu trouxe para vocês hoje a dica para o 9 e a dica para o 5. Nas próximas aulas eu posso trazer mais duas dicas de outros cálculos. Como eu falei anteriormente, beleza? Agora a gente vai para a divisão. Beleza? O que é a divisão? Chamamos de divisão a operação matemática que nos dá a ideia de dividir, repartir em partes iguais, certo? Então, divisão é isso. Então, vamos lá. Eu vou dar um exemplo. Acho que tá alto. Vamos lá. O número 30 dividido por 5. Eu acredito que a divisão seja a operação que os alunos, ou melhor, que as pessoas têm mais dificuldade em colocar em prática, né? Quando chega na parte da divisão parece que a coisa complica. Então, mas na verdade isso é porque talvez a gente não aprendeu como deveria aprender, ou a gente não praticou bastante. Porque matemática é assim, a gente precisa praticar bastante para a gente aprender mesmo. Então, ó, eu tenho aqui 30 e quero dividir para 5. Imagine que a gente tem 30 reais para 5 pessoas. Então, a gente pode dizer que 30 dividido para 5 é 6. Como é que a gente aprende divisão? Gente, ó, uma maneira prática da gente aprender a dividir é analisando da seguinte forma. Olha como é que a gente pode aprender. 30 dividido para 5. Vou dar uma dica para vocês quando tiverem divisão. É vocês imaginarem quantas vezes o 5 cabe dentro de 30. Aí eu uso, dentro da divisão, eu posso usar a adição. Quantas vezes eu posso colocar 30, ou melhor, colocar 5 dentro de 30? Eu só posso colocar 6. Porque se eu colocar 5 dentro de 30, se eu colocar 5 dentro de 30 7 vezes, vai passar, que daria 35. Então, eu tenho que pensar isso. Quantas vezes eu posso colocar aquele número dentro do outro? Então, 6. 6 vezes 5 é 30. Então, eu coloco aqui, ó, e faço essa subtração. 0. Observe que eu estou utilizando, ó, a adição, porque quando eu vou saber quantas vezes eu vou colocar os 5 dentro de 30, é como se eu fizesse isso, ó. 5, 5, 5, 5, 5. Olha lá, tá aqui. Essa é a quantidade de vezes que eu posso colocar dentro de 30, o 5. 5, 10, 15, 20, 25, 30. Então, eu sei que dentro de 30 eu posso colocar 6 vezes. Então, 6 vezes 5 é 30. Já usei a adição. Aqui eu já usei a subtração. 6 vezes 5 é 30. Menos 30, 0. Outra coisa que eu quero dizer para vocês. A gente aprendeu que aqui a gente chamava de nada. Às vezes eu ouço os alunos falar. Por exemplo, 6 vezes 5 é 30. 30 para 30, nada. Gente, nada na matemática ela não representa um número, não. Então, o correto a gente falar é 0 mesmo. Não existe um número nada. Como é que a gente representa um número nada? Não foi criado ainda esse número. Então, a ideia certa de falar é 6 vezes 5, 30. Para 30,
0. É o que sobrou. Então, não vou dizer que sobrou nada. Nada não é um número. 6 vezes 5 é 30, para 30, 0. Pronto. Essa divisão, eu vou chamar ela de divisão exata. Por que ela é uma divisão exata? Porque não sobrou resto. O resto aqui foi 0. Então, quando a divisão não sobra resto, chamamos de divisão exata. Ok? Quais são os termos da divisão, pessoal? O número que é dividido, nós chamamos ele, turma, de dividendo. Dividendo. O que é o dividendo? O dividendo é o valor que está sendo dividido. E o número pelo qual pelo qual foi dividido, como é que chamamos? Por exemplo, o número que está aqui dentro, como é que ele é chamado? Ele é chamado de divisor. Então, aqui eu tenho, ó, o 5 é o divisor. Então, o número que foi dividido é o dividendo. O número pelo qual foi dividido é o divisor. O resultado da divisão a gente chama de quociente. Quociente é o resultado da divisão. E aqui, nesse caso, chamamos de resto. Resto. Essa divisão, por não ter sobrado resto, chamamos de divisão exata. Nós vamos nos deparar com divisões que vai sobrar resto. Aí chamamos de divisão inexata. Beleza? Então, alguém perguntou aí se tem forma de fazer a tabuada de multiplicação de 5 e dar o mesmo resultado, né? Tem sim, tem. No decorrer das aulas, eu vou trazer sempre outras dicas, pessoal, viu? Para ajudar, porque o intuito é facilitar na hora de calcular, beleza? Abraço para Marília também aí, que acabou de entrar, né, Marília? Seja bem-vinda. Então, olhe lá, pessoal. Então, outra coisa. Nós ouvimos falar muito numa expressão que as pessoas usam assim. Conta de divisão por 2 letras, por 1 letra, por 3 letras. Não existe, dentro da matemática, não existe divisão por 2 letras, por 3 letras. Nós podemos dizer que essa divisão é uma divisão por um divisor. Ó, por um divisor. Se eu tivesse outro número aqui, eu ia dizer, ó, essa divisão é uma divisão de 2 divisores. Certo? E não letras. Não é uma divisão de 1 letra. Onde é que está a letra aqui? Não aparece. Mas essa forma de falar, a gente aprendeu desde a época que a gente era aluno do ensino fundamental 1. Lá nas séries iniciais, a gente aprendeu certos termos que a gente foi trazendo. Mais na frente a gente viu que esses termos, na verdade, não faz sentido, como eu falei antes. Nos foras nada, não existe nada. E a mesma coisa, divisão de letras. Ok, pessoal? Então aqui estão os termos: dividendo, divisor, quociente e resto. Beleza? Agora eu vou falar para vocês, pessoal, dentro da divisão existem alguns critérios para você saber se aquela conta vai dar certa ou não, se aquele divisor, ou melhor, se aquele dividendo eu vou poder dividir ou não. Aí foram criados alguns critérios chamados de critérios de divisibilidade. O que são critérios de divisibilidade? Foram regras que foram criadas para facilitar na hora de nós calcularmos divisões. Quantas das vezes a gente não se depara com a situação que fica pensando assim: será que esse número dá para dividir por esse valor? Ou vai sobrar resto? Quem de vocês não já chegou a pensar dessa forma? 25 dividido para 6. Será que vai dar ou não vai dar? Então, para facilitar isso, foram criados esses critérios, que hoje nós não vamos praticamente conhecê-los por conta do tempo. Mas, lembrando, na próxima aula, com a turma do 6º ano,
a gente vai ver quais são os critérios de divisibilidade. E aí é interessante que vocês, alunos, estejam presentes, assim como quem não é aluno também, para aprender mais um pouco com essas dicas. Quais são esses critérios? Quando é que eu vou utilizar eles? Então, quem quiser saber quais são os critérios de divisibilidade que tem na matemática, não percam a próxima aula com o 6º ano, ok? Então, de antemão, quero desejar a todos uma boa noite, agradecer pela presença de cada um, alunos, professores, amigos, parceiros, certo? E, ao mesmo tempo, convidá-los para amanhã, às 19 horas, estarem no mesmo encontro, porém com os alunos do 8º ano. Então, um abraço a todos, fiquem com Deus e até amanhã. Tchau, tchau.